Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, e vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo 8. O tema da nossa meditação deste momento é adoração ao Criador. Vamos fazer a leitura bíblica. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e à de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de óleo, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nos capítulos 2 e 3, a revelação de Deus se dá sobre as igrejas, representadas pelas 7 igrejas da Ásia Menor. As cartas às 7 igrejas são uma radiografia de todas as igrejas, para que cada membro de cada igreja examine a própria vida e o seu ministério diante de Deus. A ideia é que o mundo será julgado, mas o julgamento começa aí na casa de Deus. Por isso que as cartas às igrejas trazem aí encorajamento e também repreensão, exortação. A partir do capítulo de número 4 agora, João é chamado ao céu. E a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que esse chamamento é uma visão do arrebatamento da igreja, porque a palavra igreja só vai aparecer de novo lá no final de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Ao que parece, essa experiência de João ilustra o que acontecerá com o povo de Deus quando a era da igreja chegar ao final. O céu se abrirá, haverá uma voz e o som de uma trombeta, e os redimidos por Cristo serão arrebatados ao céu. Conforme aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Aí então poderá ter início o julgamento de Deus sobre a terra, que estão registrados aí a partir do capítulo de número 6 de Apocalipse. Se a gente olhar bem para esse texto que nós lemos, Apocalipse 4, de 1 a 8, a palavra-chave desses versículos que lemos, e também de todo o capítulo de número 4, é trono. E a ideia é que não importa o que venha acontecer na terra, Deus está no seu trono e controla todas as coisas. Esses versículos aqui que lemos enfatizam a glória e a soberania de Deus, tendo em vista o trono aqui como elemento central. É fácil a gente entender
o que esses versículos aqui querem mostrar. Esses versículos trazem 3 ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. O primeiro ensinamento é: o Deus Todo-Poderoso está assentado no trono. É o que diz o versículo de número 2 e a parte A do versículo 3. O 2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia. A referência aqui é o Deus Pai, pois o Deus Filho se aproxima do trono lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, o próximo capítulo. E o Deus Espírito, né, é retratado diante do trono, aí em Apocalipse capítulo 4 mesmo, lá no versículo de número 5. O que a gente percebe aqui é que não se pode retratar em palavras humanas o que Deus é em essência. Por isso que João usa aí comparações, e só resta João usar comparações. Quando nós olhamos aí o que João fala no capítulo de número 3, no versículo de número 3, jaspe aí é uma pedra preciosa transparente, e sardônio é uma pedra preciosa vermelha. Quando João olha aqui para o trono, ele não consegue contemplar nenhuma face, apenas luzes transparentes e vermelhas como pedras preciosas que ofuscam a sua visão. É como se olhássemos aí para o sol. O que nós podemos concluir aqui? Que o que João viu era majestoso, era glorioso e também era inexprimível. Por isso que Deus não pode ser representado de forma alguma. Qualquer tipo de representação de Deus esvazia a glória de Deus e leva à idolatria, leva a adorar a criação em lugar do Criador. É isso que João viu exatamente. João viu luzes transparentes, luzes vermelhas saindo do trono, mostrando que Deus não pode ser representado por coisa alguma. O segundo ensinamento aqui desse texto é o arco-íris ao redor do trono. É o versículo de número 3, a parte B, que diz assim: há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Arco-íris lembra a aliança de Deus com Noé. Sempre quando a gente pensa em arco-íris, isso remete àquela aliança que Deus fez com Noé, simbolizando aí a sua promessa de não destruir a terra novamente com um dilúvio. E o arco-íris faz referência à misericórdia de Deus, porque mesmo quando Deus julga, ele é misericordioso. Meus queridos irmãos, Deus é justo juiz, mas também é misericordioso. E a prova disso é que um dia a misericórdia de Deus nos alcançou através da salvação oferecida por Jesus Cristo para todos aqueles que o recebem como Salvador. Nós só estamos aqui estudando o livro de Apocalipse por causa da misericórdia de Deus, para que possamos compreender os ensinamentos e confiar ainda mais em Deus e na sua palavra na Bíblia Sagrada. Deus é misericordioso, e é isso que João quer ressaltar aqui com essa visão desse arco-íris aí, como de esmeralda, né? O terceiro ensinamento aí desse texto é os anciões e os seres viventes que também estão ao redor do trono como arco-íris. Versículo 4, versículo 6, a parte B, versículo 7, versículo 8. Versículo 4 diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Versículo 6, a parte B. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro
ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à água, à águia quando está voando. E versículo 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de óleo ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando Santo, 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 é o Deus, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O arco-íris, como eu falei, ele circula o trono aí em um plano vertical, enquanto aqui os 24 anciãos e os 4 seres viventes circulam o trono em plano horizontal. Pode-se dizer aqui que constituem a corte do rei, a corte de Deus. Os 24 anciãos aí são um grupo de anjos que ajudam a exercer o domínio divino no céu. E os seus cânticos louvam aí a Deus pela criação, que está no capítulo de número 4, versículo 11, e pela redenção dos homens, que vai estar também no capítulo 5, versículo 9. Os 4 seres viventes são semelhantes aí aos querubins de Ezequiel, capítulo 10, versículo 4, e aos serafins de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Os olhos aí, né, que estão aí por toda parte, né, por dentro e ao redor, né, esses olhos significam vigilância incessante, inteligência ilimitada. As asas aqui dão a ideia de rapidez na locomoção, né? São 6 asas. E as 4 cabeças diferentes representam aspectos diferentes da natureza, os animais selvagens, domésticos, voadores e o próprio homem, criação de Deus, que tributam a Deus aí o louvor e a adoração, sempre. Meus irmãos, Deus usa esses seres angelicais para executar o seu governo e a sua vontade divina sobre todas as espécies da criação. E esses seres angelicais mostram que toda a criação será redimida da decadência causada pelo pecado, conforme Romanos capítulo 8, versículo 21, que diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A ideia desse texto é que toda a criação, representada aí pelos anjos, estão aí diante de Deus e louvam a Deus continuamente. Louvam aquele que é todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Que essa seja a nossa esperança também, de que a criação será redimida, toda a criação, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E que também essa adoração dos anjos seja a nossa adoração constante ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça as nossas vidas para que possamos, ó Deus, crer nesta palavra que é tão maravilhosa. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o livro de Apocalipse, um livro tão maravilhoso que edifica as nossas vidas e nos traz esperança. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida sempre.